Olá, começamos agora mais um Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e a conversa de hoje é sobre a economia de energia e água. Vivemos um cenário de mudanças climáticas e suas consequências. E vamos falar sobre os fatores que provocaram essa situação. E para falar sobre este assunto, eu recebo Robson Campos, gerente-geral de controle de qualidade e tratamento da SEDAI. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Simone. Obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer. E eu recebo também aqui para o nosso bate-papo o Ronaldo Almeida, gerente de qualidade da operação da Light. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Simone. Foi um prazer. Obrigada pela sua participação também. E antes de dar início à nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem com algumas informações sobre o assunto. Apague a lâmpada quando não precisar dela. Essa mudança de hábito pode fazer diferença na conta de luz, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica alterou a bandeira tarifária para a bandeira vermelha 1, que representa um adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. A mesma estratégia da lâmpada serve para alguns eletrodomésticos famosos pelo alto consumo de energia, como o aparelho de ar-condicionado, o chuveiro elétrico, a máquina de lavar roupas e o micro-ondas. Vale até desplugar a tomada para garantir o consumo zero. Eu estou tentando economizar o máximo que eu posso, né? Até perdi uma geladeira agora, assim, do nada. Aí fui às pressas para poder comprar. E aquele negócio de ser economia daqui, economia dali, eu vou fazer um teste, né? Aí passei a diminuir, tal, desligar as tomadas. Para ver se tem alguma diferença, e houve a diferença. Eu uso também, às vezes, vela, que fica além de economizar a luz, é muito romântico. Iniciativas para reduzir o consumo de água são bem-vindas da mesma forma. A Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto prevê um aumento de 18% na conta de água em 2024, percentual acima da inflação prevista para o período. A água lava a louça e vai fechando, vai enxaguando e vai fechando a torneira. Essa é a estratégia, assim, é água que dá para reutilizar, a gente lava a área. É essa forma, as pessoas têm que ter mais consciência com relação aos gastos da água e de luz, né? Que o negócio está feio. Há quem seja a favor de mais campanhas de conscientização. As próprias concessionárias. Conscientizar os usuários por meios de circulação, tanto a TV quanto a rádio. Então, esse trabalho é conjunto, tanto com os condomínios, os usuários e o governo também. Bem, nós vimos aí também já algumas dicas, né, de como ajudar aí nessa questão da situação da água e da energia. Mas, Robson, como é que está a nossa situação hoje aqui na questão do volume de água? O volume de água, que a SEDAI hoje é uma empresa que está concentrada na produção de água. Após o leilão de concessão, a região metropolitana do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro foram divididos em blocos de concessão e 3 empresas assumiram, né? Rio Mais, Águas do Rio e a Iguá. Então, a SEDAI hoje ela se concentra como uma empresa que produz água, tá? Hoje a gente está vivendo um momento de um estresse dentro do sistema, em relação não ao sistema Guandu. O sistema Guandu é um sistema extremamente robusto. Ele foi um sistema que foi pensado e criado lá na época do governador Carlos Lacerda. E mesmo na crise, a grande crise que nós tivemos em 2014, nós não tivemos nenhum problema de produção, de volume dentro desse sistema. Então, o sistema Guandu é um sistema muito resiliente, até mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, de mudanças climáticas, que nada mais é de que você ter eventos, cada vez mais eventos extremos, seja excesso de chuvas ou períodos de estiagem mais longos. E no sistema Imunana Laranjal é um sistema onde a gente tem, eventualmente, alguma situação onde a estiagem nos impacta mais, mas, por enquanto, a gente tem conseguido manter o nosso volume de produção sem afetar tanto a população. Agora, Ronaldo, a gente sabe que Light, né, e a SEDAI funcionam juntas praticamente, né? Fala um pouquinho para a gente dessa questão da energia aqui. Assim, a gente sabe que a gente não está vindo de um inverno tão rigoroso assim. A gente quase não percebeu um período frio, né, aqui no Rio de Janeiro.
E a gente foi muito afetado pelo alto calor que a gente verificou nesse período, que teoricamente era um período mais ameno para consumo de energia, né? Então isso levou a hábitos mais radicais dos consumidores de consumirem mais energia num período em que teoricamente não se consome tanta energia assim, que é o período de inverno, né? Então o que a gente tem identificado muito é que a estiagem tem provocado um maior consumo dos clientes. Isso pode afetar o nosso sistema, mas o nosso sistema também, como disse o amigo aqui, é bem resiliente também, está preparado para atender essa demanda. Só que isso está ferindo um pouco aí a conta de luz dos clientes, e a gente pode ajudar aqui falando um pouquinho de como economizar energia nesse momento, que a gente não observou esse inverno rigoroso, não observou esse clima ameno, e as pessoas passaram a consumir mais num período em que, teoricamente, elas iriam consumir menos, né? Exatamente. É uma grande preocupação, né? Porque a gente vê, não estão previstas chuvas significativas agora, né, Robson? E na questão, assim, desses fatores que vêm causando isso, né? O que você diria para a gente? Quais são esses fatores, né, que vêm causando essa questão do clima e desses cuidados que vocês têm que ter, principalmente lá na SEDAI, sempre controlando essa questão da água? As mudanças, os eventos extremos, eles afetam uma empresa, e qualquer empresa de tratamento de água, pode afetar de duas maneiras, né? Em termos de volume, se você tem uma disponibilidade hídrica menor, você tem menos água para captar, tratar e fornecer à população. Então, felizmente, hoje o sistema Guandu opera 100%, por ser um sistema muito resiliente. Tá? Mas há também o efeito de qualidade, né? Eventos extremos, excessos de chuvas e também períodos longos de insolação, isso também traz questões sobre a qualidade de água. Por exemplo, a água que a gente vai captar, por exemplo. Se você tem chuvas muito volumosas em cabeceiras de rios, você tem um aumento de sedimentos que são carreados para os rios e você tem um aumento, então, de sólidos nessa água que a gente vai captar para tratar, e isso impacta, né? A gente acaba gastando mais para manter aquela água em condições de potabilidade para a população. Então, os eventos extremos, eles desafiam uma empresa de produção de água, como a SEDAI. Quando a gente pensa, né, o consumo per capita de água, né, as Nações Unidas, elas colocam como 110 litros por pessoa, dia. Então, uma pessoa na sua casa, ela vai consumir aí 110, esse é o mínimo pelas Nações Unidas. Quando a gente faz essa conta para o Brasil, né, esse número já é maior. Hoje a população brasileira, em média, consome 185 litros por dia. Então, já está bem acima desse necessário previsto pelas Nações Unidas. Então, a gente tem aí uma margem de consumo consciente, né, que a gente pode reduzir esse consumo de água e isso estressa menos o sistema. Tá? E aí tem várias medidas, né? Como a gente viu no vídeo, por exemplo, uma medida simples, né? Evitar usar a água, né? A chamada vassoura, que a gente chama de vassoura hidráulica, né? Você varrer a sua calçada com água, né? Lavagem de carros. Você pode, por exemplo, usar a água da sua máquina de lavar para fazer a lavagem do seu quintal. Então, tem uma série de medidas, por exemplo, banhos mais curtos, você está escovando o dente, fecha a torneira. Então, são medidas que são poucas, mas somadas ao longo de um dia e por várias pessoas, isso vai estressar menos o sistema. Quando a gente faz essa conta de consumo, por exemplo, para o Rio de Janeiro, a gente chega a uma conta bem exorbitante. Hoje, a média de consumo de um habitante da cidade do Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro, está em torno de 200 litros, 220 litros dia, ou seja, é o dobro do que a ONU recomenda como consumo mínimo, né? Então, a gente vê que existe uma margem para melhorar esse consumo consciente e, com isso, estressar menos o sistema e a gente ter água disponível para todos os usos que são necessários, por exemplo, hospitais, escolas, creches. E, no momento, não existe um problema de desabastecimento. Não tem, porque as pessoas ficam preocupadas, né? O sistema Guandu hoje é um sistema robusto. Produzindo 100%. Ronaldo, em relação à Light, aí a gente tem, às vezes, alguns contratempos, né? Mas a tecnologia está ajudando vocês nesse sistema? A gente tem um sistema que ele é totalmente controlado remotamente, então a gente identifica, os equipamentos são controlados remotamente. Então, a gente consegue identificar faltas de energia muito rapidamente, na maioria das vezes. Tá? Então, a gente consegue restabelecer rápido, às vezes sem o envio de equipe, sem necessitar envio de equipe a campo, somente manobrando os equipamentos através do centro de operação. Tá? Eu queria pegar o gancho aqui um pouquinho, Simone, na fala aqui do Robson, que ele falou de economia de água no chuveiro.
Se a gente tomar banho mais rápido, a gente também economiza energia elétrica, né? Então é importante que banho, nesse calor que a gente tem sofrido aí no inverno que não chegou para a gente, se a gente tomar banho mais rápido, a gente vai estar economizando nessa conta de luz, que pode salvar muita conta de energia no final do mês, tá? Com certeza. E tem muitas dicas, né? Sim. Mas então eu vou esperar para a gente dar no próximo bloco Tá bom. essas dicas todas, tá? O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas volta já. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate de hoje, falando sobre economia de energia e água. E por falar em economia de energia, já vou passar a pergunta para o Ronaldo, que vai nos dar algumas dicas importantes, né, Ronaldo? É isso aí, Simone. Pegando um gancho novo no que o Robson estava falando, para a gente não perder esse contexto, ele falou que pontualmente utiliza a água no banho, na torneira. Só que a gente tem equipamentos em casas elétricos que a gente utiliza ele 24 horas por dia. Por exemplo, a geladeira, né? Então, a geladeira a gente precisa evitar a abertura e fechamento indevido da geladeira, aquele famoso abrir a geladeira para pensar. A gente precisa ir consciente na geladeira para saber o que quer fazer, quer pegar dentro da geladeira. Já vai firme no pensamento para abrir e fechar, sem perder muito tempo. Então, é importante isso. Geladeira tem um problema com a borracha de vedação. Se a borracha de vedação estiver desgastada, a geladeira não vai funcionar corretamente. Vai gastar mais energia porque ela vai demandar mais potência. Porque ela não fecha corretamente, troca calor com o ambiente e vai requisitar mais potência de energia e vai aumentar a sua conta de energia, né? Outro equipamento que é muito vilão do dia a dia nosso, que é o ar-condicionado, né? A gente precisa usar o ar-condicionado quando estiver naquele ambiente. Se tiver com família, é importante a família estar junto no ambiente, né? Para não utilizar um ar-condicionado, 2, 3, cada um num cômodo, que vai aumentar a conta de energia, né? Também se preocupar com a vedação do ambiente. A vedação do ambiente é importante para que o ar-condicionado opere na melhor eficiência possível. Janelas precisam estar cobertas para não ter incidência de luz solar, que aumenta a temperatura dentro do ambiente, faz o ar-condicionado demandar também mais potência e aí aumentar a conta de energia. Ferro de passar, importante acumular roupa para passar roupa. Quem passa roupa em casa precisa acumular e passar roupa. Mesma coisa para a máquina de lavar, acumular o máximo de roupa possível, obviamente respeitando o peso que a máquina de lavar pede, para que ela também não opere numa potência maior do que a devida e não estrague e ter que comprar outra máquina. E a gente fazendo essas simples ações assim, a gente economiza muita energia durante o mês. Outro ponto que a gente nem percebe, a gente nem vai percebendo, está no inconsciente nosso, são esses TVs e outros equipamentos em stand-by, com aquela famosa luzinha vermelha acesa, outras de outras cores. E fica lá ligado o dia inteiro. Fica lá ligado o dia inteiro, a gente não percebe. Isso, no final, vai economizar alguns reais se a gente tirar eles da tomada. Então, é importante a gente ter esse consumo consciente, entender o que na nossa casa está fazendo, porque se existe um equipamento ligado na tomada, existe consumo de energia. Micro-ondas. Micro-ondas é a mesma coisa, tem só lá um relógio que informa lá a hora. Você não precisa deixar o micro-ondas ligado o tempo inteiro, só na hora de utilizar o micro-ondas. Air fryer também, que é um grande vilão nosso também, que todo mundo tem utilizado, todo mundo tem em casa hoje. E no caso do carregador de celular? Carregador de celular, além de ser um problema deixar ele ligado na tomada, ele pode ser um problema de segurança com relação a incêndios. A gente vê diversos casos aí de apartamentos que pegam fogo devido a um carregador ligado na tomada, mesmo sem estar conectado a um celular. Então, tem várias formas aí de economizar também. Agora, Robson, a questão da tecnologia também tem ajudado muito no serviço, né, da SEDAI. Claro. Quando a gente pensa em tecnologia, sobretudo para tratamento de água, aliado à questão das mudanças climáticas, eventos extremos, a gente hoje tem um programa que está em desenvolvimento muito interessante, acho que é o primeiro do Brasil, inclusive, que nós temos, né, nessa área, que é o uso de inteligência artificial. Hoje a gente está usando inteligência artificial para muita coisa, né? E em tratamento de água isso ainda é uma novidade, na verdade é uma novidade em vários campos. Entretanto, a gente tem grandes desafios hoje por conta desses eventos extremos, né? Então, a gente hoje precisa ter uma capacidade preditiva que talvez há alguns anos atrás a gente não precisasse ter, porque o ciclo climático era mais ou menos regular, né? Você sabia que ia chover no verão, você sabia que o seu inverno era mais ou menos seco, então você tinha uma regularidade. Hoje você não tem mais essa regularidade. Então, você precisa hoje, por exemplo, de ajuda.
Então, inteligência artificial hoje é uma ferramenta hoje que a gente na SEDAI está buscando, por exemplo. Porque eu acho que a sociedade espera das empresas, da SEDAI, da Light, de todas as concessionárias, é que a gente atue sempre na prevenção, né? Para que eventuais problemas diminuam, não deixem de ocorrer ou, na medida do possível, diminuam para que a gente tenha a satisfação plena dos nossos clientes. Sim, mas existe essa prevenção que é importante, Isso exatamente. É importante. Agora, Ronaldo, a questão do horário de verão, isso influencia na questão da economia de luz, até na água também? É uma pergunta até para os dois. Bom, aí. Simone, assim, a questão do hábito de consumo de energia, ela é individual, né? Ela é de cada cliente, de cada consumidor nosso, né? A mudança do horário de verão, ela pode impactar de alguma forma para um ou outro cliente, mas isso depende muito mais do hábito dos clientes com relação ao consumo de energia do que com a mudança do horário, né? E essa conscientização da população é muito importante, né? E vocês sentem isso tanto na SEDAI quanto na Light, que a população está preparada, ou vocês ainda fazem muito trabalho de conscientização com a população? Tem que ser sempre. Não, eu acho que o trabalho de conscientização tem que ser sempre. A gente tem essa dinâmica, né, de consumidores mais interessados, cada vez mais interessados por esses temas, por esses assuntos. Então, a gente precisa estar sempre lembrando o consumidor de como economizar, do que ele pode fazer para economizar energia. Acho que uma atividade diária, uma obrigação diária das empresas de serviço público, estar conscientizando e estar do lado do consumidor, né? Então, para poder melhorar tanto a vida do consumidor, até o nosso trabalho. Robson, na questão da água, as pessoas se preocupam mais quando está acontecendo essa falta de chuva, né? Porque a gente fala até e já pensa no desabastecimento, elas se preocupam mais nesse período. O consumo de água, ele observa também, acompanha a sazonalidade do consumo de energia, né? Então, o consumo de água ele tende a aumentar, ele aumenta no verão e diminui no inverno. Em relação ao horário de verão, te respondendo, não impacta muito, tá? Pelo menos em relação ao consumo de água, a gente não observa nenhuma grande diferença em relação ao horário de verão. O consumo de água num dia, ele também está relacionado ao momento em que a pessoa da maior atividade na casa das pessoas. É parecido também com o consumo de energia, né? Então, geralmente, você tem um consumo de água maior de manhã, que é o momento que as pessoas estão acordando, estão indo para suas casas, o momento tomando banho, né? Lavando o cabelo, né? E depois, quando chegam às suas residências, que é onde você também tem o outro momento de pico de consumo de água. Mas o horário de verão não afeta tanto. Não afeta tanto. E agora, em questão assim, a gente sabe que a população está sempre presente e agora vem a bandeira vermelha de novo. Então, essas dicas que você deu aqui são importantes, né? Até para a pessoa poder economizar, né? Sim, Simone, como colocou ali na introdução, a cada 100 kWh, R$ 4,00 e alguma coisinha na conta do cliente. Se eu economizar 100 kWh, de partida eu já economizo R$ 4,00 e alguma coisinha na conta. Então, assim, cada quilowatt consumido a menos, né, eu estou economizando energia. Antes de encerrar o nosso programa, por favor, as considerações finais de vocês, começando pelo Robson. Tá ótimo. Em relação à conscientização da população, a SEDAI hoje ela trabalha isso dentro das suas unidades de tratamento de água. Então, a SEDAI ela tem um programa chamado Centro de Visitação Ambiental, onde a SEDAI traz as comunidades que estão nas suas vizinhanças e também as escolas, faculdades que vêm às unidades de tratamento, conhecer como que funciona o tratamento de água, e ali é feita essa conscientização sobre o uso da água. Isso é muito importante. Ok, muito obrigada. Ronaldo, por favor. Bom, é importante que todo mundo tenha consciência de adquirir o equipamento eletrônico, elétrico, verifique o selo Procel de eficiência, que é um selo que vai garantir, se for o selo A, ele vai garantir maior eficiência no consumo de energia, gerando contas mais baratas. Com relação aos equipamentos em si, realize a manutenção dos mesmos, não deixe os mesmos conectados 24 horas por dia, exceto a geladeira que a gente precisa estar conectada, mas na potência correta. Ok, muito obrigada. Agradeço a vocês os dois por participarem aqui do nosso debate. Muito obrigada. Obrigado. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e também pela internet. Até o próximo programa. Tchau.